Boa noite, amados irmãos e amigos. Mais um domingo, chegando até o seu lar, trazendo um pouco da palavra de Deus. E o nosso convite é a você, amado irmão. Convide outras pessoas para estar acompanhando o nosso culto todos os domingos, a partir das 19h30. Você não está podendo sair para se reunir nas igrejas ou na igreja Sião, mas pode ouvir a palavra aí no seu lar. Então convide amigos, parentes, seus familiares para estar acompanhando o nosso culto dominical. Nós, nesse momento, vamos dar início a este culto ouvindo o irmão Aguinaldo cantando um louvor ao nosso Deus. Amados, estamos no período de missões estaduais. Não paramos. A Convenção Batista Baiana fez o lançamento da campanha Eu Creio. É o tema da nossa campanha de missões estaduais. Você pode estar orando pela campanha. Você
pode estar contribuindo com a campanha. E você também pode estar indo através desta live, através dos cultos, através dos estudos, anunciando a palavra de Deus. Missões é anunciar a palavra de Deus. Então estamos já no período de missões estaduais. E dentro de breves dias estaremos fazendo a nossa programação em missões estaduais. Fique atentos. Não é porque estamos com as nossas igrejas fechadas que não estaremos falando sobre missões. Porque a obra missionária não para. A obra missionária é constante nas nossas vidas. Então fique atentos para a nossa campanha de missões estaduais com o tema Eu Creio. Vamos estar orando nesse momento, agradecendo a Deus por tudo que tem acontecido nas nossas vidas. Agradecendo a Deus pelo cuidado que Ele tem para conosco. Oremos. Santo e amado Deus, nesse momento queremos clamar a Ti pela Tua presença. Como o povo de Israel um dia, Senhor, oprimido ali no Egito, clamou, Tu ouvistes, ó Pai Santo. E a palavra diz que Tu desceste e libertaste aquele povo da opressão. Estamos vivendo um momento de opressão, Senhor. Não nas mãos do ser humano, mas por causa desse vírus que está assolando a nossa nação. E é por isso, Senhor, que clamamos a Ti, que é o único, Senhor, que pode nos atender. É o único, não existe outro, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra. Existe outro ao qual podemos clamar. Somente a Ti, ó Pai. Por isso eu te peço, esteja na pessoa do Espírito Santo, consolando, confortando, apaziguando os corações. E que o Teu Filho Jesus Cristo esteja sempre conosco, como foi a promessa. Nesse momento te pedimos pelo irmão Lorival Correia, que está ali internado em Vitória da Conquista. Que a Tua mão santa seja sobre ele, que ele possa sentir a Tua presença neste momento e saber, ó Pai, que Tu és Deus, como curaste no passado, como levantaste a filha de Jairo, como curaste aquela mulher do fluxo de sangue, como expulsaste diversos demônios, como curaste aquele coxo 38 anos paralítico. Sabemos que Tu operas maravilhas hoje, mas seja feita a Tua vontade, Senhor, e apenas o Teu nome seja glorificado. E é em nome do Teu Filho Jesus que oramos agora e sempre. Amém e amém. Bem, amados, nós estaremos exibindo um vídeo neste momento e eu gostaria de bastante atenção da sua parte. 8 minutos e 10 segundos apenas. Alguém pode falar, mas o vídeo é grande. Não, 8 minutos ele é pequeno, devido ao conteúdo do vídeo. Ouçam, assistam o vídeo em espírito de oração, prestando bastante atenção. Que vídeo é esse, pastor? É um vídeo sobre uma história na Segunda Grande Guerra Mundial, em que um homem fez a diferença, mesmo as pessoas não acreditando, ele fez a diferença. Então acompanhe esse vídeo, acompanhe e meditem nessa palavra que será dita através desse vídeo. Sobre as águas. O nome dele, Nicholas Wilton. Esse é Nicholas Wilton, enfermeiro. Preste atenção no rosto da menininha que está no colo dele. Isso foi tirado no auge da Segunda Guerra Mundial. Essa foto foi tirada na antiga Tchecoslováquia.
Eles estavam saindo de Praga. Percebam o olhar triste dessa garotinha. Prestem bastante atenção. Por que esse homem está com ela no colo? Ele não é pai dela, nem tio, nem nada. Essa menina é uma menina judia. E Nicholas Wilton, percebendo que Hitler estava para praticar uma carnificina contra os judeus, tomou uma decisão. Ele falou, eu vou fazer uma coisa. Eu vou tirar as crianças, os filhos dos judeus daqui do país. E ele começou a convencer famílias judias a passarem as crianças para ele com um documento. Ele levaria essas crianças para a Europa, levaria para Londres. E em Londres ele entregaria essas crianças para famílias de pessoas que iriam adotar essas crianças. Provisoriamente, na possibilidade dos pais delas voltarem, ou permanentemente, porque muitos sabiam que iam morrer. E ele conseguiu tirar do país 600 e poucas crianças. A grande frustração dele, aqui você tem um trem, ele tirava o salário dele para pagar as passagens de trem. Muita gente o ridicularizou, ele foi preso por causa disso, foi ameaçado. Colegas diziam assim, rapaz, você está bem empregado, você pode voltar para Londres, não perca tempo com isso, você é um enfermeiro, você não é salvador no mundo. Ele dizia, mas eu tenho que fazer alguma coisa, eu sou um cristão. Lembram que eu comecei essa semana de oração falando com vocês que se o colégio apenas ensinar vocês as matérias do curso de vocês, o colégio não está fazendo o papel dele? Lembra que eu falei por que nós temos uma semana de oração aqui? E o dia que essa escola não tiver mais espaço para uma semana de oração como esta, sinceramente, eu vou dar aula em qualquer lugar, menos no NASP. Eu acredito que eu posso falar por vocês também. Vocês vão fazer qualquer coisa, menos trabalhar aqui. Tem que ter um diferencial. Lembra da historinha que eu contei na segunda-feira do homem que ia falar sobre educação e recebeu o bilhete daquele que desconfiava da educação? E pediu, quando estiverem educando os jovens, não formem apenas monstros com diploma na mão, mas pessoas que queiram transformar o mundo? A escola aqui não quer fazer apenas fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, contadores, não interessa qual o seu curso. Não é só isso que a escola quer formar. Ela quer formar pessoas que também sejam bons profissionais e candidatos ao céu. É esse o motivo dessa escola. Por isso que você tem aula de Bíblia, tem oração, tem pessoas que oram com você, por você ou a despeito de você. Porque às vezes muitos não aceitam aula de religião. Muitos falaram com o Nicholas Wilton, bobagem, rapaz, ganha seu dinheiro, a vida é isso aqui, depois morre, acaba tudo. Mas ele arriscou, ele colocou em prática aquilo que Jesus mandou. E às vezes o que precisamos no mundo é cumprir o que disse um dos poemas de Edward Guest, é botar em prática o que ninguém está colocando. Muitas pessoas diziam que não dava para fazer, mas aquele homem decidiu fazer aquilo que não dava para fazer. Muitos disseram, você é um louco, ninguém conseguiu, você jamais conseguirá. Mas ele tirou o chapéu, sorriu, colocou o capote num canto e continuou fazendo aquilo que não dava para fazer. E no final do dia ele fez. Nicholas Wilton fez o que não dava para fazer. Ele foi tirando as crianças dali. A grande frustração dele, aqui estão as listas das crianças, o nome dos pais, o endereço original, o endereço em Londres. A grande frustração dele é que ele conseguiu tirar 2 comboios, 2 trens de ferro lotados de crianças. O terceiro ele não conseguiu porque a Gestapo interceptou esse trem e as crianças foram para o campo de concentração e morreram na câmara de gás. E ele guardou tudo num álbum de recortes. Essa lista, ele era muito organizado, com o nome das crianças datilografado ali. Ele guardou não apenas a lista, mas além dela a fotografia das crianças, cartas dos pais que agradeciam a ele pelo que ele havia feito, cartões originais das crianças. E depois a guerra acabou, a maioria daqueles pais morreram, aquelas crianças acabaram ficando nas famílias adotivas. Nicholas Wilton se casou depois disso, constituiu a sua família, e depois de muitos anos, recentemente ele já velhinho, estava em casa quando a esposa resolveu limpar o sótão. E ela achou dentro de um baú de velharias o livro de recortes dele, com as cartas, muitas em alemão, as fotos, a lista. E ela perguntou, o que é isso, meu amigo, meu amor? E ele falou, na época da guerra eu ajudei crianças assim. Ela falou, e você nunca contou isso? Ele falou, contar o quê? Eu fiz o que um cristão tem que fazer. Ela falou, você é um herói. E a esposa dele começou a contar para a filha, e a filha contou para alguns. Eles conseguiram fazer um encontro com alguns que ele havia salvo lá em Praga. E um deles era esse, Thomas Berman. Thomas Berman está ali, segurando o cartão original que ele foi embora de Praga junto com Nicholas Wilton. E aqui está Thomas Berman com o cartão e Thomas Berman com a sua família. Já pensou que nenhuma dessas 3 moças existiriam se esse homem não tivesse sido salvo por Nicholas Wilton?
Já pensou nisso? Aqui você tem uma estátua que fizeram em homenagem a ele na ferrovia de Praga. Mas a história foi parar na televisão. E a BBC de Londres, num talk show tipo Larry King, tipo Jô Soares, resolveu entrevistá-lo. E a entrevistadora era uma mulher. Tem um pedaço dessa entrevista que está numa língua russa, mas embaixo dá para ouvir nitidamente a mulher falando em inglês. Eu vou traduzir a parte do inglês para vocês. Prestem atenção no que aconteceu e conheçam Nicholas Wilton e a sua história. Netušil jsem, že se poprvé setkám se zachráněnými Nicholas Wilton está bem no meio ali. jsem od války Só neviděl. abaixa um pouquinho só. Esse é Nicholas Wilton. 664 crianças que ele salvou. E aqui está o livro de recortes dele. Você tem aqui as fotografias, tudo bem organizado. Esse é o Nicholas Wilton com aquela criancinha que eu mostrei no início. É fascinante esse livro aqui, com todas as listas, o nome das crianças. E me chama a atenção que na lista aqui aparece o nome de uma criança, Vera Diamond, com a fotografia Vera Diamond. Sr. Nicholas Wilton, tem uma surpresa para o senhor. Vera Diamond está aqui essa noite, é a mulher que está sentada do seu lado. E ele não sabia. Aquela era uma das crianças que ele havia salvo. E a maioria das crianças que ele salvou se tornaram profissionais de saúde, assistentes sociais, gente que fazia alguma coisa para melhorar o mundo. Olha a emoção dele, que não esperava. Ela sorri, não precisa nem traduzir, e diz apenas uma simples palavra e reduz tudo. Ela diz para ele, muito obrigado. Muito obrigado. Enquanto eles estão se contendo da emoção, uma outra mulher pede a palavra e também mostra um cartão e fala, eu gostaria de mostrar isso aqui na minha bolsa. Esse cartão era eu quando era criança. Sr. Nicholas Wilton, eu também sou uma das crianças que o senhor salvou. Muito obrigado. E nesse momento, a apresentadora, quebrando todo o protocolo do programa, fala o seguinte, por favor, nesse auditório, todos aqueles que foram crianças salvas por Nicholas Wilton, por favor, podem se colocar em pé. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Há pessoas que querem ser reconhecidos por serem atores, jogadores de futebol, cantores famosos, empresários bem-sucedidos. Eu tomei minha decisão. Eu quero ser reconhecido porque eu tenho a coragem de, com Cristo, lançar o meu pão sobre as águas e encontrá-lo um dia. E eu espero que nessa semana de oração você tenha se sentido um pouco mais perto de Deus. Nesse momento, eu convido o amado irmão e o amigo para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10, um texto muito conhecido de todos nós. É o texto onde a gente chama de a parábola do bom samaritano. Lucas, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 25. Até o versículo 37. Preste bastante atenção na leitura. Acompanhe essa leitura na sua Bíblia. Lucas, capítulo 10, do versículo 25 ao versículo de número 37. É o texto que nós vamos usar para uma breve meditação. E o texto, meus amados, de Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25, diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus:
e quem é o meu próximo? E respondendo-lhe Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de longe. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros ou 2 denários e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Que Deus possa aplicar essa pequena porção da sua palavra aos nossos corações. Bem, amados, estamos diante de um texto onde diz que um doutor da lei é aquele homem estudado na lei de Moisés, nos 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ele era entendido na palavra da lei, na lei que Moisés deixou, a lei de Deus que foi transmitida aos homens através de Moisés. Aquele homem era por demais entendido, mas aquele homem chega a Jesus Cristo com uma pergunta, e a pergunta é: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Primeiro, aquele homem queria saber o que ele poderia fazer para herdar a vida eterna, mas aquele homem queria apenas tentar a Jesus Cristo, ou seja, queria saber, ou colocar Jesus à prova, para esperar uma resposta de Jesus que ao mesmo condenasse a Jesus. Era isso que aquele doutor da lei queria. Mas Jesus Cristo, sábio como era e como é, ele faz outra pergunta: que está escrito na lei? Como você, doutor da lei, lê o que está escrito na lei? E aí aquele homem sábio, ao seu próprio ver, ele diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento. E ao mesmo tempo ele diz: e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus responde: respondesse bem, faze isso e viverás. Por que Jesus diz isso? Porque aquele homem não sabia que era o seu próximo. Não sabia que era o seu próximo. Porque ele não tinha amor no coração. Ele queria seguir somente a lei, mas não tinha amor no seu coração, porque ele mesmo diz: e quem é o meu próximo? E quem é o meu próximo? Uma desculpa que ele dá. É uma desculpa que ele dá quando ele diz: amar teu próximo. Meus amados, mas Jesus Cristo, ele dá uma verdadeira resposta àquele que se dizia entendido da lei.
se dizia entendido, mas não entendia nada da graça de Cristo Jesus, que era amar ao próximo, amar a qualquer pessoa. É por isso que Jesus Cristo conta uma história, a gente chama de parábola, mas uma história que envolve o doutor da lei. Porque ele começa dizendo que um homem foi assaltado. E aquele homem, o salteador, os ladrões, tiraram tudo e aí espancaram aquele homem, deixando-o quase morto. Quase morto. Então, o primeiro personagem dessa história, dessa parábola, é um homem que foi espancado por ladrões. Não estou dizendo aqui como o primeiro ser, o doutor da lei, não, estou falando aqui, nessa história, o primeiro foi aquele que foi espancado. Por que eu estou dizendo desse homem que foi espancado? Porque, meus amados, nós estamos vivendo momentos difíceis, muito difíceis, onde estamos vendo pessoas sendo oprimidas, pessoas perdendo emprego, pessoas passando por dificuldades, e ainda vem ladrões e arranca aquilo que ele não tem mais. Essa é a verdade. Estamos vivendo num momento em que muitos estão aproveitando da situação para tirar mais e mais das pessoas. Aquele coitado que caiu na beira do caminho, aquele coitado que foi espancado, que foi roubado. Segundo personagem dessa história, vou dizer um amigo do doutor da lei, um sacerdote, aquele que foi levantado por Deus para ajudar as pessoas e passa diante daquele coitado, daquele moribundo, daquele que estava caído, totalmente ferido. O sacerdote passa, mas não encosta, não ajuda. Sacerdote religioso, que apenas quer aproveitar das pessoas. Essa é a verdade. Mas não toca, não encosta, nem olha para aquele coitado que está à beira do caminho. Por quê? Porque o doutor da lei, porque o sacerdote tinha medo de ser contaminado. Necessitado, fica à margem. Eu sou um sacerdote. E como sacerdote eu não posso me envolver. Como sacerdote eu não posso tocar, porque se eu tocar eu vou ficar impuro. E eu preciso me apresentar diante de Deus puro. Falsidade, amados. Falsidade. Porque o próprio Jesus Cristo vai dizer: quem é que deixa uma ovelha, deixa um cordeiro cair num buraco e não vai lá e tira para salvar? E ali estava um ser humano e o sacerdote, amigo do doutor da lei, podemos dizer assim, passa de largo, passa por longe para não tocar. Ao mesmo tempo vem um levita. Quem era o levita? Aquele que estava no templo, aquele que foi colocado por Deus para tomar conta, aquele que foi chamado para louvar a Deus. Passa o levita, também, vou dizer, amigo do sacerdote. Não posso tocar, ele está caído, está ensanguentado, se eu tocar nele, eu não posso louvar no templo. Falsidade, somente falsidade. Lembro do vídeo que você assistiu há poucos instantes. Quantas pessoas olharam
para aquele homem que teve compaixão, vendo crianças necessitadas, vendo crianças indo à morte, e ele começa a tomar conta daquelas crianças. Vocês assistiram aí no vídeo? E tenho certeza que muitas pessoas se emocionaram por causa do vídeo. Tenho certeza disso. Porque eu também me emocionei, amado. Eu também me emocionei. Aquele homem foi chamado a atenção. Não está vendo que você não vai conseguir? Quantas pessoas, crianças tem? Você não vai conseguir fazer isso. Mas ele perseverou, meus amados. Perseverou em ajudar aquelas crianças. E você viu aí o final do vídeo. Aquele homem não queria louros, não queria aplausos, não queria. Vocês viram aí, ele não queria, ele escondeu tudo. Um dia, depois dele já idoso, que a mulher mexendo lá num quarto, num sótão, no local da casa, e descobre um livro. Aquele homem teve compaixão. Sacerdote aqui, dá o texto, não teve compaixão. Não teve compaixão, levita, não teve compaixão daquele jovem que estava ali, caído. E no momento que estamos vivendo, estamos precisando de pessoas que tenham compaixão, porque Jesus Cristo nos ensinou a amar. Não amar o meu amigo, não amar o meu familiar, mas amar todos. E suprir as suas necessidades. Como o próprio apóstolo Tiago diz, meus amados, a verdadeira religião é aquela que cuidamos das viúvas, dos órfãos. E no momento estamos para isso aqui nessa terra, nós fomos chamados durante essa pandemia para estar olhando para os necessitados e estar compartilhando com eles, ajudando a eles. Não fazer como esse sacerdote, não fazer como esse levita, que apenas religioso era, meus amados. Mas a história não fica nisso. Que conforme esse homem, na Segunda Guerra Mundial, se doa às crianças, nós vamos ver um homem samaritano, um homem de Samaria, que era rejeitado pelos judeus. Porque os judeus achavam que os samaritanos eram impuros. Não poderia ter contato porque era impuro, mas um samaritano olha para aquele jovem caído e não passa de largo como o sacerdote fez, como o levita fez. Ele vai lá e cuida das feridas. Limpa as feridas. E foi para isso que nós somos chamados, amados. Para cuidar. Isso que a igreja é cuidar. É cuidar das pessoas. Isso que é a igreja. E o samaritano faz isso. E o samaritano, meus amados. Desculpe aí. E o samaritano, ele faz isso. O samaritano faz isso. Ele cuida, ele ajuda aquele pobre que estava caído, totalmente ferido, sem forças. E conforme o texto diz, ele coloca sobre a sua cavalgadura, ou seja, sobre o seu animal. E aí vem um pensamento. 28 quilômetros, mais ou menos, de onde ele estava até a hospedaria. E ele vai, no meu entender, ele vai a pé. Porque a cavalgadura dele estava sendo usada por aquele jovem ferido. Aquele homem, irmão, samaritano, não olhou as dificuldades. Não olhou as dificuldades. Aquele homem, amados, não olhou para o que ia despender, ou seja, o dinheiro que ele ia usar. Mas ele chega na hospedaria, coloca aquele homem e dá 2 denários. Significa, amados,
que ele estava pagando 2 meses para ficar hospedado. 2 meses. Se ele fosse contar com a alimentação, diminuiria um pouco, mas mesmo assim daria para passar alguns dias na hospedaria. E ele ainda olha para o dono da hospedaria e diz: cuida dele. E quando eu voltar, se alguma coisa gastou a mais, pode deixar por minha conta, eu pago. Meus amados, nós precisamos disso, amados. É ser como esse samaritano, aprender de Jesus Cristo, ter compaixão, aprender de Jesus Cristo a repartir. Foi isso que Jesus Cristo nos ensinou, amados. Não foi nos ensinado a ser como um sacerdote que ninguém pode tocar. Como levita, que hoje levita é só cantor. Colocaram nas cabeças que levita é só cantor. Estou cantando, eu não posso ser tocado. Falsidade. Apenas falsidade. Façamos, amados, façamos como o samaritano. Que alguém colocou o título dessa parte dos versículos de 25 a 37 de a parábola do bom samaritano. Mas fiquemos apenas com essa palavra, samaritano. Povo de Samaria, recusado pelo povo judeu, mas dispostos a aprender de Cristo Jesus, porque Cristo Jesus que nos ensinou, foi Cristo Jesus que nos ensinou a ter compaixão e repartir. E nesse domingo, pensemos nisso. Neste domingo, imaginemos isso para as nossas vidas. Compaixão. Que é isso que Jesus Cristo quer para as nossas vidas, amados. O doutor da lei quer saber o que ele pode fazer para chegar aos céus, para ter vida eterna. E Jesus Cristo mostra o amor. O amor. E o amor em Cristo Jesus é a entrega. E esse samaritano, tenho certeza, que foi justificado para a sua casa. E que ele possa estar contigo, meu amado. Que Jesus Cristo possa estar contigo. Abrindo a tua mente, abrindo o teu coração para amar, para compartilhar, para compadecer de todos que necessitam nesse momento. E que Deus possa te abençoar e dando forças para prosseguirmos na caminhada, para um dia estarmos nos céus, ao lado de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E é em nome dele que eu peço bênçãos para a tua vida. Oremos, amados, mais uma vez. Curve sua cabeça e abra a tua mente, abra o teu coração. Não estou dizendo para abrir o teu coração para Jesus Cristo entrar, porque ele já entrou na tua vida, mas para que você faça como Jesus Cristo fez. Compartilhar. Não apenas o Evangelho, mas compartilhar o que você tem para aqueles que mais necessitam. Oremos. Maravilhoso Deus, mais uma vez aqui estamos diante do teu altar. Te agradecendo, Senhor, pela bênção que temos em ter Cristo Jesus nas nossas vidas. Mas que o próprio Jesus Cristo, a pessoa do Espírito Santo, possa abrir as nossas mentes e o nosso coração, para que nós saibamos que precisamos fazer o que Jesus Cristo fez. Estar com as pessoas. Não colocar as pessoas à margem, mas estar com as pessoas. Meus amados irmãos, Jesus Cristo nos convida para sermos iguais a Ele. Amando e apenas amando. E quando a gente ama, a gente quer cuidar.
E é no nome dele, amado. É no nome dele que eu estou orando agora. Em nome de Jesus Cristo, nosso Mestre. Amém e amém. Não estamos sós, não estamos sós, Deus conosco está, conosco está. Não estamos sós, não estamos sós, Deus conosco está, conosco está. Não estamos sós, não estamos sós, Deus conosco está, conosco está. Não estamos sós, não estamos sós, Deus conosco está, conosco está. Não estamos sós, não estamos sós, não estamos sós, não estamos, não estamos sós, Que o Senhor te